Olá, amigos. Hoje iremos ver mais um tema de astronomia e um tema muito falado por aí, né, que são os exoplanetas, né, que são aqueles planetas que estão bem longe da gente, né? Ou seja, estão em outro sistema que não seja o Sol, né? Então, a gente chama de exoplanetas, são planetas que orbitam outras estrelas e não o Sol. Alguns chamam também de extrasolar, né? Planetas extrasolares. Eles estão em outro sistema, ou parecido ou diferente do nosso, mas que em condições completamente diferentes, né? E hoje já são conhecidos mais de 4.000, né? E a cada mês aparece mais um, porque a quantidade de dados é muito grande e eles precisam ser processados, né? Bom, o estudo dos planetas, a gente começa estudando como é que eles se formaram, né? Como é que se descobriu um planeta fora do nosso sistema solar? A primeira descoberta, né, foi, por incrível que pareça, em 1917, né? Nessa pesquisa, no Observatório de Monte Wilson, né, o Van Marnen, pesquisando uma estrela, né, que leva o nome dele, é uma anã branca, está a 14,1 anos-luz de distância de nós. Quer dizer, não é ela perto, mas não é tão perto assim, né? Na constelação de Peixes. Ele analisou o espectro e observou que o espectro era diferente, né? Então, imaginou-se na época, né, que eram duas estrelas e cada uma com um espectro diferente e uma orbitava na outra. Era uma estrela dupla. Pensava que era uma estrela dupla, né? Mas na realidade descobriu-se mais tarde que eram planetas. Só que descobrir um planeta fora do nosso sistema solar não é fácil, né? Por quê? Por causa das condições, né? As distâncias são muito grandes e as variações são muito pequenas. E nessas variações existem vários métodos. Como é que você descobriria um planeta fora do nosso sistema solar? Quer dizer, as distâncias, embora dentro da galáxia seja próxima, né, mas para nós é muito longe, né? Você usa vários métodos. Os três principais métodos são, primeiro, o de astrometria, né? Ou seja, você mede as coordenadas daquela estrela e vê uma variação, detecta a oscilação na posição da estrela. Então, para isso, você tem que analisar a posição dela, né? Você determinar a seção reta e declinação e ver que ela oscila para lá, um pouco para cá. Na realidade, é a influência do planeta. Consegue se descobrir, mas é limitada também, né? Todos os métodos têm suas limitações. A outra forma seria a de velocidade radial, né? Onde você determina a velocidade pelo espectro e pelo efeito Doppler. Então você pega a luz que vem daquele sistema, né? E analisa e verifica que existem variações de frequência, né, que nós chamamos de efeito Doppler. Com o movimento da fonte, há uma variação da frequência. Então você consegue descobrir medindo a velocidade pelo efeito Doppler. É uma outra forma. E o método mais badalado é o método trânsito, né? O método trânsito, ele vê variações de luminosidade pela passagem do planeta. Quer dizer, você tem uma luminosidade e essa luminosidade varia porque o planeta entra na frente. Ele é muito badalado por quê? Porque todos os outros métodos, né, além desse tem outros também, eles são muito demorados, muito lerdos e a eficácia dele não precisa se fazer muitas medidas e com muita precisão. E nós estamos dentro de um planeta em que a atmosfera interfere muito, né? Então o método mais utilizado é o método trânsito. Só que também tem limitações. No método trânsito você analisa uma estrela que tivesse um planeta ali girando. Bom, essa estrela ela tem uma luminosidade. Quando o planeta entra na frente, a luminosidade cai. Quando ele atravessa a estrela, a luminosidade volta ao normal. Então essa variação de velocidade, de intensidade na luminosidade dela, o brilho dela varia quando o planeta atravessa. Só é possível fazer isso quando o plano, né, em que nós estamos aqui na Terra permite isso. Se eu olhasse daqui de cima, eu não veria esse aparente eclipse, né? Na realidade você está vendo como se fosse um eclipse. Na realidade o nome correto é trânsito, né? Porque aí do mesmo jeito a gente vê, por exemplo, Vênus, né, Mercúrio faz um trânsito para a gente estar olhando o Sol e os planetas passam na frente, né? Mercúrio e Vênus, daqui da Terra, a gente pode ver o trânsito dele na frente do Sol. Mas se isso acontecer em uma outra estrela, para determinar essa variação não é fácil, né? Então por isso que levou-se tanto tempo para descobrir. Só que nem todos eles estão no mesmo plano. Então somente 15% dos casos das estrelas que a gente pode usar esse método.
Então, mesmo assim, já foram descobertos milhares, né, não centenas, milhares já, de exoplanetas por esse método, né? Então, o que se busca nesse método é descobrir outros sistemas onde haja uma zona habitável. Essa zona habitável é a de um planeta que não esteja nem muito perto do Sol, nem muito longe. Se estiver muito perto, vai ser muito quente. Se estiver longe do Sol, vai ser muito frio. Então, tem uma região, né, de acordo com a intensidade da luz daquela estrela, que facilita a vida, né? Essa zona a gente chama de zona cachinhos dourados, em inglês é Goldilocks. Essa zona cachinhos dourados, em homenagem a uma história que teve lá de criança e tal, é uma zona que, teoricamente, poderia ter vida, né? Poderia florescer a vida, porque não é nem tão frio, nem tão quente, mas não é só isso, né? Essa zona, ela precisa de condições de habilidade, como, por exemplo, temperatura, não pode ser nem muito alta nem muito baixa, como no caso da Terra. Sólidos, né? Solidez. O planeta, imagine se o planeta for todo gasoso, como é que a gente vai viver num planeta desse, né? Onde só tem gás, não tem chão, não tem sólido, não tem pedra para você pisar, né? E água, tem água, então tem várias coisas. O tipo de estrela também, se a estrela for brilhante demais também, não vai favorecer a vida. Então tem várias condições para que essa zona do exoplaneta seja habitável, né? Para descobrir isso, um cientista, em 1961, propôs a equação de Drake, né? Hoje é chamada equação de Drake. Embora ele não tenha tido essa intenção, né? Foi o astrônomo Frank Drake, aqui, que ainda está vivo, né? Ele propôs que encontra-se o possível número de civilizações extraterrestres. Como é que ele descobriria o número de civilizações extraterrestres? Bom, então, a gente poderia fazer um cálculo aproximado, né? Então ele propôs uma equação, né, que, claro, é muito questionável também, né? Por quê? Porque esse número, o número de civilizações, ele depende de várias grandezas. E cada grandeza dessa já é um mistério também, né? Essas grandezas dependem de vários fatores. Por exemplo, esse R é a taxa de formação de estrelas na nossa galáxia. Então, na nossa galáxia, quantas estrelas são formadas por ano? Quantas são formadas por século? Então, a gente tem que ter uma quantidade de estrelas formadas que vai formar os planetas, né? Depende também, ó, FP é a fração de estrelas que possuem planetas. Quer dizer, tem estrelas que não tem planeta nenhum, tem estrelas que tem um monte de planetas. Qual é a fração? Qual o percentual? Também é outra coisa difícil de achar. Depende do número de planetas que tem nessa... Tem um planeta, mas só tem um, outro tem 10, então muda. Também depende da fração de planetas que possam ter vida. Tem outros que têm vida inteligente. Então, cada fator desse que entra na equação vai alterar o número de civilizações possíveis nesses exoplanetas que poderiam ter a capacidade de se comunicar com a gente, né? Então, é claro que ele não queria um número exato, mas queria ter uma ideia de que depende, né? Então, ele colocou até, inclusive, alguns fatores que ele acha que seriam razoáveis, né? Alguns aceitáveis e outros questionáveis, né? Mas colocando esses fatores aproximados, assim, por exemplo, quantas estrelas se formam? Mais ou menos uma por ano, uma estrela por ano se forma na nossa galáxia. Então vai formar exoplanetas. Quantos estão na zona habitável? Qual a quantidade de planetas ali? Então, fazendo esse cálculo, ele estimou entre 1.000 e 100 milhões, que é uma variação muito grande, né? Então, pode ter na nossa galáxia cerca de 100 milhões de exoplanetas com condições de vida. Mas esse número pode ser maior ou menor, nós não sabemos ainda as grandezas que influenciam nessa formação da vida, que ainda é um dos grandes mistérios da astronomia, é como essas estrelas, como a vida aparece no sistema solar, né? Nós não detectamos nenhum tipo de vida ainda fora do nosso planeta. Então, ainda é um mistério essa descoberta da equação de Drake, né? Vários observatórios, né, como o de Kepler, por exemplo, se especializaram em fazer descoberta de exoplanetas, né? É uma sonda americana que funcionou de 2009 até 2013, né? Ela tem mais ou menos 1 tonelada e orbita a 1 ano-luz de distância, desculpe, uma unidade astronômica, né? UA, unidade astronômica, que é 150 milhões de quilômetros. Então ela está mais ou menos a mesma distância da Terra, né? Mas só que em outra posição, e fez um monitoramento de 100 mil estrelas por 4 anos, né? Foi desativado agora em 2013. E esse observatório, né, apontou para um monte de estrelas e mandou os dados para a Terra. Muitos deles foram analisados, mas muitos ainda precisam ser analisados e provavelmente nos próximos anos
iremos descobrir mais milhares de exoplanetas, fruto dessas informações, né? Então essas informações estão sendo ainda analisadas. Então o Observatório Kepler trouxe uma quantidade de informações muito grande para a pesquisa científica. Entre elas, aqui nós temos alguns exemplos, né? Qual é a habitabilidade desses planetas? Então, é uma coisa que ainda tem que ser estudada. A gente já descobriu muitos, né? Mas as condições em que eles estão, né? Tem planetas totalmente sólidos, totalmente gasosos, pequenos, grandes. Aqui, por exemplo, nós temos isso aqui é Júpiter, né? A Terra aqui, ó, desse tamanho. E aqui os exoplanetas. Esses aqui são os que mais parecem com a Terra, né? O tamanho da Terra. Porque se o planeta for muito grande, mesmo parecido com a Terra, sólido, se tiver atmosfera, a gravidade dele vai ser muito grande também, vai afetar o tipo de vida que se tem lá. Então, são várias condições. Por exemplo, a que distância ele está da estrela mãe, né, principal. Então, essas condições é que vão dar a habitabilidade desses planetas, né? Um deles é o sistema TRAPPIST, né? O sistema TRAPPIST, que é um conjunto de 7 planetas, né, orbitando. Aqui estão eles enumerados, no TRAPPIST B, C, D, E, F, G, H. Esses planetas, eles têm características próprias e como vai se refinando a metodologia, você vai descobrindo capacidades. Como? Até agora, nenhum deles foi visto num telescópio assim ao vivo, ninguém viu. Por quê? Porque a distância é muito longe, então, muito longa. Então você tem a variação é muito pequena. Mas pelas características, pelo tempo de órbita, usando as leis da gravitação, você consegue descobrir até a densidade do planeta. Que densidade teria aquela distância para provocar aquele fenômeno? Então, a órbita dele, detectada, é uma forma de você descobrir essa capacidade. Essa estrela é uma anã vermelha. Uma anã vermelha é como se a gente colocasse uma estrela diferente no Sol. Se a gente colocasse uma estrela diferente no Sol, a Terra não teria vida. O Sol tem que ser de um determinado jeito e nós temos que estar a uma determinada distância para conseguir ter vida ali na Terra, né? Se eu pegar a Terra e levar para uma outra estrela, eu tenho que ver que condições. Se for uma estrela vermelha, por exemplo, aí a radiação que bate na Terra vai ser suficiente para fazer as plantas crescerem? As plantas aqui são verdes, recebem uma quantidade, elas são verdes porque a clorofila absorve a luz solar e transforma em energia e tal. Mas se você for para uma estrela diferente, né, vermelha, né, azul, ou então se for para uma estrela muito quente ou muito fria, ou muito grande ou muito pequena, vai afetar completamente as condições de vida. Então a gente pensa que não é só ir para uma estrela dessa, mas tem que ter as condições. Esses ambientes são ambientes diversos, né? Aqui tem algumas concepções. Como é que seria um exoplaneta? Se você estivesse morando lá, né, os cientistas fazem concepções artísticas até de como seria, né? Agora só recentemente é que se conseguiu a primeira imagem, mas a imagem computadorizada baseada em dados, né? Mas a gente não tem capacidade suficiente para observar assim um planeta como observar Júpiter, Saturno, que estão perto, né? Então longe você não consegue, mas você pode imaginar e pode até prever algumas condições utilizando as teorias de gravitação que nós conhecemos aqui na Terra. Então esses planetas têm condições completamente diferentes, né? Então aqui o Kepler 22b, HD 85512b, cada um tem um número, né, e referente às estrelas que também dão origem a ele ou pelo instrumento que descobriu, né? Então esses exoplanetas fazem com que a gente imagine como seria a vida fora da Terra, e isso traz uma informação importante para a manutenção da vida na Terra, ou então nas condições que nós procuraríamos no espaço para levar uma nave, por exemplo, tripulada, né, para povoar um planeta com condições de vida, né? Então esses exoplanetas, eles têm uma importância muito grande para a pesquisa científica e também para o futuro da humanidade. Ok? Obrigado.